Olá, meus caros, tudo bem? Everton Almeida, da EAM Consultoria Tributária e Contabilidade. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é estruturação de negócios, mais voltado aí para o mercado imobiliário, mercado de seguro, mercados de investimentos. Vamos falar sobre dois tipos de sociedade hoje, que é a sociedade por conta de participação e a sociedade de propósito específicos. Vamos lá? Meus caros, a sociedade por conta de participação e a sociedade de propósitos específicos, ela é utilizada bastante no mercado imobiliário, né, na área de incorporação imobiliária. Né? Contudo, esses dois tipos de sociedade servem para estruturar investimentos. Né? As empresas, né, elas decidem fazer um projeto e esse projeto elas começam a captar dinheiro, né? Nem sempre para levantar uma obra, para levantar um investimento nesse sentido, né? Nem sempre o proprietário ele tem recurso, né? Então ele vai captar esse recurso no mercado, né? E existem essas duas modalidades de sociedades, uma por conta de participação, outra de propósitos específicos. O que diferencia uma da outra seria exatamente risco do negócio. Marque bem, grife bem essa minha fala, chama risco do negócio. Primeiramente, vamos falar sobre a SCP, Sociedade por Conta de Participação, ou também conhecida Sociedade em Conta de Participação. O que vem a ser uma sociedade por conta de participação? É um tipo de sociedade sem personalidade jurídica, onde o sócio ostensivo administra o negócio enquanto os sócios participantes fornecem capital. Entenda que a sua natureza jurídica e responsabilidades em questões tributárias, como separar corretamente o faturamento do sócio ostensivo da SCP, são de extrema importância. Por ser um contrato de investimento, é mais usado em ramos de atividades que demanda grande aporte de recursos financeiros. Então vamos lá, a gente vai ter duas figuras nessa sociedade, tá? Também anote aí, que é o sócio ostensivo, tá? E o sócio participante, tá? A sociedade por conta de participação, ela é uma sociedade despersonificada e ela é regrada pelo Código Civil, tá? Nos artigos 991, tá? E nos artigos 996, tá? Por ser uma sociedade despersonificada, desculpa, não possui personalidade jurídica, tá? E o que acarreta? A impossibilidade de realizar negócios em nome próprio. Verton, o que vem a ser a isso? Né? Isso vem a ser que ela não pode fazer compras em seu nome, ela não pode vender em seu nome, ela não pode realizar contratações de funcionários em seu nome, ela não pode fazer movimentação financeiras em seu nome, tá? A SCP ela é exercida 100% pelo seu sócio ostensivo, a quem negocia com os clientes, paga os impostos, tributos, tá? Em seu nome e sobre sua inteira responsabilidade, tá bom? Alguns conceitos aqui que eu vou demonstrar para vocês ajudam a entender o que é uma sociedade por conta de participação. Esses dois conceitos são de dois autores, eu vou acabar passando para vocês entenderem, tá? A sociedade por conta de participação é um ajuste entre pessoas ou mais que assume a condução da atividade e se obriga perante a terceiros em nome próprio, como se ela fosse, e na verdade, agente econômica. O que vem a ser esse conceito, tá bom? Nada mais nada menos, o sócio ostensivo, né, para a formalização de uma SCP, você precisa de duas partes. Um contrato precisa de duas partes ou mais, né?
Então, dentro desse contrato existe o sócio ostensivo, ou seja, aquele que é responsável pela SCP, ou seja, responsável por contratar, por administrar, por gerir esse investimento, e existe o sócio oculto, né? O sócio participante, o nome já diz, sócio oculto. Ele somente aporta dinheiro e recebe os seus dividendos, sendo que ele não tem risco, lembra que eu falei lá no começo? Ele não tem risco, ele não exerce o risco do negócio. Perfeito? Então, para vocês entenderem um pouco mais o conceito, né, de SCP, esse desenho ele exemplifica muito, né, ele visualiza muito como que funciona aí a SCP. O sócio participante, né, que é o sócio oculto, ele somente aporta recurso, ele não participa do negócio, né? Ele não se envolve nas situações administrativas, contábeis e estratégicas da empresa, né? Agora, o sócio ostensivo, ele toma todo o risco do negócio, né? Então, a questão trabalhista, a questão comercial, a questão de fornecedores e consumidores e até do fisco, perfeito? E aí eu vou entrar naquele assunto, quais são os sócios, né? O sócio participante, ele é aquele que ele é oculto, ele não aparece para terceiros. Então, dentro desse contrato, na Receita Federal ou em qualquer órgão, ele não vai aparecer. Normalmente é ele que financia, né, o projeto, né, e através de controles financeiros, né, ou de contabilidade apartada, tá, ele apura os seus lucros e prejuízo, tá bom? O sócio ostensivo, que é o gerente, que é o gestor, né, do projeto, ele é a linha de frente, na verdade, né? Ele que gere todo o projeto, é ele que faz toda a parte de contabilidade, de transmissão das obrigações acessórias, ele que faz toda a parte de distribuição dos aportes, né, dos recursos absorvidos pela sociedade, é ele que destina para qual área ou para qual setor desse projeto esse recurso será distribuído, tá bom? Sobre sua inteira responsabilidade. Perfeito? Como formalizar uma SCP, tá? Primeiramente, repetindo que a SCP ela não tem natureza jurídica, tá? Então, ela é um contrato, perfeito? É um contrato de investimento. Então, o contrato ele é crucial para a formalização desse negócio. Então, um contrato onde no seu conteúdo vai determinar os deveres, os compromissos, as retiradas dos investidores, tá? Do outro lado, a obrigação do sócio ostensivo, né? A obrigação de fazer a contabilidade apartada, né? A apuração de impostos, né? A destinação dos recursos, né? O começo do projeto e a finalização do projeto, tá bom? Esse é um tema muito discutido no mercado, mas já está muito pacificado na Receita Federal. Quem não faz dessa forma está fazendo errado, está fazendo de forma incorreta, tá? A sociedade por conta de participação ou sociedade em conta de participação, ela tem por obrigatoriedade ter CNPJ, mas Everton, ela não tem personalidade jurídica, ela não tem natureza jurídica, né? Mas para a Receita Federal é necessário ela ter o CNPJ. Por quê? Exatamente para mapear ou rastrear, exatamente dar rastro para a sua finalidade. O que é a sua finalidade? Né? O aporte financeiro e depois a distribuição de lucro, né? A distribuição do seu lucro, dos seus recursos. Né? Então, por isso que a obrigatoriedade do CNPJ. Everton, como que fica a contabilidade e a tributação da SCP? A SCP, ela tem a necessidade de ter escrituração contábil,
com planos de contas próprio e específicos, segregando entradas e saídas. Ou seja, essa contabilidade ela pode ser feita ou dentro do plano de contas do seu sócio ostensivo, né, da empresa, né, que exatamente é responsável por essa SCP, ou ela pode fazer um balancete apartado, desde que ela segregue o seu plano de contas das suas entradas e saídas, tá bom? Também a SCP, ela permite você adotar um regime tributário diferente do sócio ostensivo. Exemplo, o sócio ostensivo, ele é lucro real. A SCP, ela pode ser lucro presumido, tá bom? Ela só não pode ser simples nacional, tá? Porque não há previsão legal para isso. Perfeito? Gente, é uma explanação muito rápida e agora vamos falar sobre a outra sociedade, né? Que é a sociedade de propósito específico, né? Também aí conhecida bastante no ramo imobiliário, no ramo de seguros, né? Então vamos explanar um pouquinho sobre esse tipo de sociedade. O que é uma sociedade de propósito específico? Nada mais é do que uma entidade empresarial criada com um propósito de executar um projeto específico. Semelhante a uma joint venture ou uma parceria temporária, ela é uma figura muito utilizada em transações complexas, em projetos de grande porte, né? Especialmente no setor imobiliário, de infraestrutura e energia. O seu objeto principal da SPE é isolar os riscos, tá, e as responsabilidades aos seus associados. Ou seja, uma SPE ela tem a sócia a consultora A e ela tem do outro lado o sócio A e B, tá? O sócio A e o sócio B e C, no caso, tá? Eles são responsáveis exatamente conforme a sua cota, né? Conforme aí a sua parcela dentro da sociedade, tá bom? Ela tem uma previsão legal aí nas leis das SAs, tá? Das sociedades anônimas, né? Que é a 6404 de 76. E ela tem o objetivo principal é estruturar exatamente esse tipo de parceria, perfeito? Um grande exemplo que a gente tem de uma SPE é quando você vai... A gente tem um projeto, perfeito? Esse projeto, vamos utilizar essa figura do slide, é um projeto imobiliário, tá? E eu e você temos a necessidade de levantar esse prédio. Eu tenho um capital, você também tem capital, e aportamos dentro dessa sociedade de propósito específico. Ou seja, abrimos uma SPE, abrimos uma empresa, né, ela pode ser limitada, né? Abrimos uma empresa onde entramos como sócio e assumimos, né, os ônus e o bônus desse projeto. Essa é a diferença da SCP. A SCP, o investidor, ele não assume os ônus da organização, ele não assume os ônus do projeto, né? Na SPE, a gente assumimos ali os ônus e os bônus desse projeto, perfeito? Então, vamos entrar em conceito, né? Então, a SPE, né, ela é feita dos sócios e investidores, ou seja, esses sócios estão dentro ali da SPE, aonde ela assume os riscos ou assume a responsabilidade dos seus fornecedores, dos seus funcionários, dos seus clientes, do fisco, tá? Da apuração dos seus impostos e também dos seus investidores ocultos, caso você faça uma SCP dessa SPE. Perfeito? Berton, como que fica a contabilidade e tributação da
SPE, tá? Há uma necessidade de fazer uma contabilidade de maneira apartada com plano de contas próprios, ou seja, uma contabilidade normal, tá? Respeitando a legislação contábeis e as regras, tá bom? Os conceitos contábeis, perfeito? Um grande ponto aí que ela não chega a ser, tá, uma filial, tá? Ela é uma unidade autônoma que responde ali pelo seu projeto, tá? Com a finalidade temporal definida, tá bom? Deve adotar um regime tributário conforme a estratégia, ou seja, você pode adotar o lucro real, você pode adotar o lucro presumido, né? Você pode também adotar regimes especiais, que no caso do mercado imobiliário há um regime especial de tributação, chamado RET, que também se utiliza aí a SPE e o patrimônio de afetação, que vamos falar em outro curso, tá bom? Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu imensamente é, peço para que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem esse mini curso, que é para dar esclarecimento às pessoas. Estou à total disposição para mais informações e que vocês aproveitem esse conteúdo. Qualquer coisa, entre em contato, estamos à sua espera. Forte abraço, tchau, tchau.